Bom dia, pessoal, turma aí do oitavo ano AIB, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma aula de geometria, tá? Sejam bem-vindos aí e gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa correção, tá? Ela vai servir também, né, como uma revisão aí para a nossa P2, tá certo? Não que posteriormente nós não vamos falar novamente sobre esse assunto, né? Mas é bom vocês irem, né, se antenando aí quanto aos conteúdos aí que a gente já está abordando, né, há algum tempo atrás. E nós vamos corrigir agora a atividade aí das páginas 38, 39, né, 40, 66 e 67, tá certo, pessoal? E eu gostaria que vocês prestassem aí bastante atenção, tá ok? Algumas questões aí já foram corrigidas em sala de aula, tá? Mas vale a pena assim a gente repetir aí algumas coisas, tá? Para sempre estar relembrando aí, né? Porque sempre nada é demais, né? O conhecimento sempre é bom. A gente está relembrando uma coisa ou outra aí para não cair aí no esquecimento, tá certo? E aí eu estou relembrando aqui uma questão que foi corrigida em sala, tá? É uma questão aí, a questão 6 da página 37, tá certo? Onde, pessoal, nós temos um prisma, tá? E aí o que que representa aí? Olha só, esse prisma, pessoal, ele destacou aí nessa questão um par de retas paralelas, né? Então ele citou aí como exemplo a CF, a reta CF, ó, vamos marcar aqui. De C até F nós temos aqui, ó, de C até F, ó, e também BE. BE. As duas são paralelas, tá, pessoal? A gente sabe, né, a gente sabe que B e F não se cruzam em nenhum ponto, tá, pessoal? E elas obedecem à mesma distância uma da outra, né? Então por isso que elas são chamadas de paralelas, ok, pessoal? Mas aí ele destacou ali também as retas AB, as retas aqui, ó, o segmento AB e o segmento BC, tá? Segmento AB e segmento BC, tá? São retas, pessoal, oblíquas, tá? E aí, qual é a classificação aí de retas oblíquas, né? Nós sabemos aí que são retas, né, que são concorrentes, tá certo? Ou seja, elas se cruzam em um determinado ponto, porém o ângulo formado por elas não é um ângulo de 90 graus, tá? É um ângulo diferente de 90 graus, tá certo, pessoal? Então a gente percebe aqui, ó, que há um encontro da reta AB com a reta BC, né? O encontro delas é nesse ponto aqui, certo? Onde eu estou circulando aqui, ó, maior, é nesse ponto aqui. Porém, pessoal, o ângulo que se forma aí, tá? Não é um ângulo de 90 graus, tá certo? São retas concorrentes. Se eu fazer aqui um prolongamento, deixa eu aumentar aqui, deixa eu apagar aqui. Se eu prolongar essas retas, a gente vai ver que elas se cruzam realmente. Quer ver só? Não vou colocar marca-texto não, vou colocar aqui a caneta. Vamos ver aqui, ó. Eu vou prolongar a B, prolongar mais para cá, ó. Ficou meio torto, pessoal, mas vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. E vou prolongar aqui a reta A. Tá vendo? Prolongamento C, prolongamento da A. Aí o que acontece? Ó, o ponto aqui, ó, de encontro das duas retas, certo? Então nós temos que esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui não é de 90 graus, nem esse aqui, ó, e nem esse aqui. Certo, pessoal? Então, por isso nós dizemos que AB e BC são oblíquas, tá certo? Aí o que ele pede na letra A? Para a gente citar três pares de retas paralelas, oblíquas e reversas. Nós vimos, pessoal, que
uma reta, para ela ser oblíqua, foi o que eu acabei de falar, elas têm que se cruzar, beleza, né? Ou então ela pode estar perfurando um plano e ela ter uma certa inclinação em relação a esse plano, né? Foi o exemplo aí que nós tivemos da chácara, né? Tinha lá as cercas, as estacas fincadas, retos, formavam um ângulo de 90 graus em relação ao solo, né? Então elas eram perpendiculares. Já aquela estaca que estava inclinada, né, ela formava aí um ângulo diferente de 90 graus. Então, ela é chamada de oblíqua, tá? Foi o que eu acabei de falar aqui. E também, para ser oblíqua, não necessariamente ela tem que perfurar lá o plano e estar inclinada, né? Ela também pode se cruzar uma com a outra, né? Assim como também, pessoal, a reta perpendicular, né? Ela pode também se cruzar com outra, mas formando um ângulo de 90 graus, beleza? Enquanto que a oblíqua ela pode estar perfurando aí o plano e tendo essa inclinação, formando um ângulo diferente de 90 graus, ou ela também pode se cruzar, né, e não formando esse ângulo de 90 graus, ok? Aí na letra A nós vamos citar 3 pares de retas paralelas, oblíquas e reversas. A gente já viu também que para ser reversas, pessoal, elas têm que estar em planos diferentes, tá certo, pessoal? E teve exemplos disso aí. Então o que acontece, pessoal? Aqui estão tem até mais de 3 pares aí de retas, né? Paralelas, oblíquas e reversas, tá? De onde, pessoal, nós podemos citar como exemplo aqui, ó, paralelas, ó, CF, BE, AD e AB. Vocês sabem, né, que paralelas não se cruzam e obedecem à mesma distância uma da outra, tá? Então aqui tem todos os pares aí separados. Temos aqui separados também as oblíquas, é o caso da AB e da BC, tá? Depois ele cita aqui, ó, DE e EF, DE e EF, tá? Se cruzando nesse ponto aqui, ó, onde formam esse vértice porém não formando o ângulo de 90 graus. E aqui ele faz a separação de todas as retas reversas, que eu acabei de falar, né? São aquelas retas aí que estão em planos diferentes. Aí ele citou aqui AC. Veja bem o que acontece, pessoal. O segmento AC, tá vendo? Pertence a esse plano aqui, que eu estou fazendo um círculo aqui, uma bolinha, ó. Pertence a esse plano. Vamos dar um exemplo. E aí ele cita EF. Olha o que acontece com EF, ó. Tá vendo? EF já pertence a esse plano aqui que eu estou circulando aqui, ó. Então estão em planos diferentes, pessoal. Então quando isso acontece, né, da reta estiver em planos diferentes, né, cada uma em um determinado plano, ela é chamada de reversa, ok? Então pause o vídeo para vocês escreverem aí esses, pelo menos aí 3 pares de cada uma dessas retas aí, certinho? Agora a letra B. Que retas são perpendiculares, pessoal, ao plano da base? Ou seja, que retas aí vão formar aí um ângulo de 90 graus com o plano da base do prisma. E também ele pergunta do prisma, né? E pergunta quais são paralelas. Então, pessoal, nós temos aí que as perpendiculares, as que vão formar um ângulo de 90 graus em relação ao solo, são CF, olha só, CF, tá vendo aqui, ó, CF, tem aqui a formação do ângulo de 90 graus. Temos também BE, ó, BE, então vai formar um ângulo de 90 graus aqui em relação ao solo, ó. E nós temos também AD, tá vendo aqui, ó, AD, também vai formar um ângulo de 90 graus, ó, em relação ao solo, certinho? E aí o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos também as paralelas em relação ao solo, né? Que serão quem, ó? Serão AB, né? Paralelo aqui ao DE, certo? Nós temos também BC paralelo a EF, que nós estamos contando, né, em relação ao solo. E nós temos aqui, ó, AC em relação a DF, tá?
Então, essas são as perpendiculares e essas são as paralelas. Na 7, o que acontece? As retas vermelhas representam, nos itens apresentadas, né, nos itens a seguir, são paralelas? A pergunta, né, são paralelas? Explique sua resposta. Pessoal, veja bem, ó. Para você ver se realmente elas são paralelas, você poderia pegar uma régua e verificar se o espaçamento aí existente entre uma e outra se é o mesmo. Tá? Porque se tiver qualquer inclinação diferente, vai chegar um determinado momento que o prolongamento dessa reta vai terminar num cruzamento. Né? E nós sabemos que retas paralelas elas nunca se cruzam, né? Antes que elas obedecem à mesma distância uma da outra. Então, pessoal, a gente percebe aí que esses riscos aí que eles fizeram, ó, nada mais é do que uma ilusão ótica, né? Então, se você pegar a régua e medir aqui, ó, a reta aqui, ó, onde eu estou riscando, medir isso aqui, ó, até chegar aqui, ó, vai obedecer a mesma distância de uma para outra, tá? Portanto, pessoal, elas o que, ó? Elas são sim paralelas, ó. As retas são paralelas, trata-se de uma ilusão ótica. Então, medindo com a régua, a gente vai observar, né, que elas se mantêm afastadas à mesma distância, certinho? 8. A reta R, pessoal, é perpendicular ao plano alfa. Olha só, a reta R perfura o plano alfa, que deveria ter um alfa aqui, ó. Certo? Então a reta R perfura o plano alfa nesse ponto aqui, ó. E aí o que acontece? Forma aqui um ângulo de 90 graus. Então eu vou dizer que R é perpendicular ao plano alfa. Ela fura alfa no ponto P, aí tá vendo o ponto P aqui, ó. Tá ele aqui, né? E a reta S vem cortando aqui, ó, passa no plano aqui, ó. E a reta S passa por P e está no plano alfa. Então, qual é a pergunta, né? Ele pede para você dizer se R e S são oblíquas ou perpendiculares, pessoal. A gente já viu que a reta R ela é perpendicular ao plano, certo? Então ela tá reta, né? Ela não tem nenhuma inclinação. Então, pessoal, qualquer reta que passar aqui, ó, por R, também vai formar esse ângulo de 90 graus. Tá? Elas vão ser duas retas concorrentes, beleza? Porém, com esse diferencial, elas vão ser concorrentes, mas formando um ângulo de 90 graus. Então, pessoal, o que nós temos aqui? Que as retas R e S são sim perpendiculares, tá certo? Então, se nós temos uma reta que é perpendicular, qualquer outra que cruzar ela aí, ó, também vai formar esse ângulo de 90 graus, certo? Então, vamos lá. Na 9, as retas R e S, vamos marcar aqui, ó, as retas R e S são paralelas, olha aí, pessoal. E as retas U e V, pessoal, olha só, a gente já vê aqui bem claro que R e S são paralelas, veja bem, tá? Tem a mesma medida de uma para outra. Já aqui na U e V, a gente já vê aqui, ó, uma diferença no espaçamento entre uma e outra. Significa que o prolongamento da U e o prolongamento da V chega uma hora que elas vão, ó, se cruzar pelo grau aí, né, de inclinação que uma tem em relação à outra. Então vai chegar uma hora que elas vão se cruzar em um determinado ponto, tá? Então nós temos que as retas R e S são paralelas, tá? Pois se mantêm alinhadas. Esquece isso aqui, ó, U e V, apaga isso aqui, ó, tem não. Certo? Então as retas R e S são paralelas, pois se mantêm alinhadas sobre os traços da régua. Por sua vez, aí entra aqui, ó, U e V, ó. Por sua vez, U e V não são, pois não se alinham aos traços da régua. Foi basicamente o que eu falei aí. O espaçamento existente aí na RS dá característica de retas paralelas, porém com U e V
isso não acontece. Tem um grau aí de aproximação delas aí, vai chegar um determinado momento que elas vão se cruzar. Portanto, U e V não são paralelas. Questão 10. Na figura abaixo está representado o trajeto de uma bola em uma mesa de bilhar. Descubra quais linhas são paralelas. Pessoal, olha só. Aqui nós temos a bola X aqui, ó. Ela bate aqui, sobe, bate aqui, forma em H. Vou marcar que ela bate primeiro em G, né? Bate em G, depois vai para H e toca aqui em I, formando um ponto I e segue, né? Descubra quais linhas são paralelas. Pessoal, já dá para saber, ó, que H e G é paralelo a I e Y. Vamos ver isso aí. Oi. I Y é paralela a HG, tá? E o que acontece aí, pessoal? HI, onde é que está esse HI? Olha, HI é paralela a XG. Como assim? HI, se eu prolongar aqui, ó, está sendo paralela a GX, certo? Então, são aí as linhas, né, que são paralelas aí de acordo com esse desenho, tá? Então, vamos de novo aqui, ó. Eu tenho que IY, veja bem, é paralela a HG. Então, IY paralela a HG. E eu tenho HI paralelo a XG, certo? Então, vamos lá. Número 11. Uma reta R é perpendicular a uma reta S. Por sua vez, a reta S é perpendicular a uma reta U. O que podemos dizer sobre a posição das retas R e U se, letra A, as três retas estiverem em um mesmo plano? Pessoal, vamos tentar aqui desenhar aqui, ó. Aqui eu vou desenhar a reta R. Diz aí que a reta R é perpendicular à reta S. Então, eu vou traçar aqui a reta S, se cruzando aí, mas formando aqui esse ângulo de 90 graus. Ó, beleza? Opa, deixa eu apagar aqui. Então, o que acontece? Ó, aqui formou o ângulo de 90 graus. Ó, e, por sua vez, a reta S é perpendicular a uma reta U. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Essa aqui é R e essa aqui é S. O que acontece, pessoal? S é perpendicular a U. Então, eu vou desenhar aqui a reta U. Não ficou bem desenhado não, pessoal, mas vocês estão percebendo aí. Essa é a U, ok? Aí, pessoal, a pergunta, o que podemos dizer sobre a posição de R, essa aqui é a R, ó, e a U? O que podemos dizer sobre isso? Olha a resposta. Claro que se estiverem no mesmo plano, eu estou julgando aqui, né, que as três aqui estão no mesmo plano, R será paralela a U. A gente consegue perceber isso aí. Apesar de que ficou um pouco torto o desenho aí, mas R fica paralela a U toda vez que a R for perpendicular a S e essa U for perpendicular a S aqui, ó, formando também esse ângulo, ó, de 90 graus. Certo, pessoal? Portanto, se estiverem no mesmo plano, R será paralela a U, certo? E agora, pessoal, e se as retas não estiverem no mesmo plano? A gente já falou isso. Se estiverem em planos distintos, elas serão o quê? Reversas, tá certo? Na 12, observe o esquema a seguir para responder as perguntas. Olha só, pessoal. Aí nós temos as retas, né? AB e CD como paralelas. Encontre outras duas retas paralelas. E aí, pessoal, nós temos aqui, ó, BC e EF, ó, pode conferir aí, BC, ó, e EF, onde é que está? Aqui, ó, e EF. Paralelas, ó, obedece o mesmo espaçamento. E nós temos também CI
ó, CI com BH, paralelas também. Certo, pessoal? CI, ó, paralela a BH, não se cruzam e obedecem o mesmo espaçamento. E, claro, vocês devem ter colocado aí exemplos diferentes, tá, pessoal? Só obedeça esse critério aí. Quem colocou outro tipo de reta aí, tá certo também. Letra B. As retas AB, ó, AB, aqui, as retas AB e HI, olha só, HI, são reversas, pessoal. Perceba que AB está em um plano, vou tomar aqui essa parede dessa casa como plano alfa, e aqui essa como plano beta. Ó, pessoal, um Bzinho aqui de beta. Então a gente percebe que essa reta aqui, AB, está no plano alfa, enquanto a HI passa no plano beta, certo? Então, pessoal, elas estão em planos distintos, tá? Então elas são reversas. Então o que que acontece? Encontre outras duas retas reversas. Então, ó, o exemplo aqui que ele traz seria BC, vocês vão procurar aí o BC e AG, tá? Estão em planos distintos, planos diferentes. E CI e AD estão em planos diferentes, tá? E existem também outras reversas. Esses são apenas alguns exemplos. Na 13, pessoal, responda às perguntas a seguir. Veja bem agora. Duas retas em um mesmo plano que não se encontram são paralelas, pessoal? A dica que ele colocou aí para você fazer um desenho em uma folha de papel para encontrar a resposta. Não precisa, porque na própria questão, pessoal, já está dizendo que duas retas em um mesmo plano, elas estão no mesmo plano, não se encontram. Se elas não se encontram, pessoal, é claro que elas estão obedecendo a mesma distância uma da outra, né? É porque não se cruzam, então são paralelas, sim. Letra B. E se as retas não estiverem em um mesmo plano? A gente já falou sobre isso. Se não estão em um mesmo plano, é porque provavelmente elas são o quê? Reversas, estão em planos distintos, tá certo? Então não são paralelas, mas podem ser reversas. Número 14. Uma reta R fura dois planos alfa e beta e é perpendicular a ambos. Pessoal, olha só, eu vou tentar aqui desenhar. Ó. Faça de contas que o que eu vou desenhar de azul aqui ó, sejam os planos. Ó. Então vamos usar o marcador aqui, eu vou fazer aqui. Ó. O vermelho, bora aqui. Fazer de azul, veja bem. Ó, um plano, outro plano. Tá torto, mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer. Em azul eu tenho os dois planos, correto? E o que que acontece agora, pessoal? De vermelho aqui, ó, vai ser a reta R que fura os dois pontos. Ó, furou aqui. Aí ficou meio torto, mas olha só, tá reta. Porém, pessoal, A e B, cadê? Aqui, ó, alfa e beta, e é perpendicular a ambos. Isso quer dizer o quê? Que a reta perfura os dois planos aqui, formando esse ângulo, ó, de 90 graus, onde vocês observam aqui. Aqui também, ó, e aqui também. Ângulos de 90 graus. Certo, pessoal? E aí o que que acontece? O que se pode dizer desses dois planos, pessoal? Eles se encontram ou são paralelos? Claro, né, pessoal? Se a reta R perfurou os dois pontos, os dois planos, né? Alfa e beta, de forma perpendicular, ou seja, formando o ângulo de 90 graus, claro que os dois planos são paralelos, tá, pessoal? Porque se não fosse, se cada um fosse torto, um para cima, outro para baixo, não formaria esses ângulos de 90 graus. Então, para formar esse ângulo de 90 graus, é necessário que os dois planos aí sejam paralelos, tá certo? Então, olha só, eles são paralelos, por isso não se encontram, certo? Na 15 nós temos o seguinte, pessoal, a seguir há duas mesas, uma com 4 pernas e outra com 3. Explique por que a mesa de 4 pernas pode oscilar às vezes, enquanto a de 3 permanece firme.
Pessoal, nós já falamos sobre isso. Nós vimos que para formar um plano é necessário 3 pontos, né? Então olha aí, ó. O que ele quer dizer? As 4 pernas de uma mesa pode resultar em mais de um plano. Essa já é a explicação. A gente viu que para formar um plano basta no mínimo 3, tá? Então aqui essa de 3 pernas aqui, ó, 1, 2, 3, já forma um plano, tá? Então, como eu tenho a 4ª perna aqui da mesa, então eu já tenho mais de um plano, pessoal. E aí o que quer dizer com isso? Ó? Se uma delas for menor do que as outras, resultará em um único plano. É isso? Pois 3 pontos não colineares determinam um plano. Então é por isso que às vezes a mesa balança, né? Porque uma das pernas aqui está mais curta, né, do que a outra, ou talvez, às vezes a gente observa que talvez o defeito não seja na mesa, mas seja no solo, né? Mas o fato de uma delas ser menor do que outras, né? Isso resultará em um único plano. Então vamos supor que essa que eu circulei aqui de vermelho, ó, esteja menor do que essa, essa e essa. Então essas 3 aqui, ó, já formam um plano. Pelo fato dessa que eu circulei aqui estar em um plano diferente, vai acontecer de oscilar, tá? 16. Observe as retas R e ST. Sabendo que R é perpendicular às outras duas, o que se pode dizer de S e T? Está bem claro, né, pessoal? Foi o mesmo exemplo lá dos planos perfurados pela reta. Então, olha só, R passou aqui, ó, e já vemos que S e T são paralelas porque formou aqui, ó, o ângulo de 90 graus, tá, pessoal? Então, olha só, as retas S e T são paralelas. Se não forem, R lhes seriam perpendicular a elas. Não seriam, tá? R não, coloquem aí, ó, é porque está errado o livro. A resposta do livro está errada. Não lhes seria perpendicular. Claro, né, pessoal? Se tivesse qualquer inclinação aqui de ST, não formaria o ângulo de 90 graus, tá certo? 17. Observe o cubo ao lado. Não podemos ver todas as suas faces, né? Pelo desenho não conseguimos ver todas as faces. Mas cada uma delas nos dá a ideia de plano, pessoal. Então, cada face aí desse cubo aí nos dá uma ideia de plano. Então, a pergunta, quantas faces tem um cubo? Isso é fácil, né? Nós sabemos que tem 6 faces, ok, pessoal? 6 faces. Agora, a B, existem faces paralelas, pessoal? Quais são? Olha aí, pessoal. Existem, a resposta é sim. Cada qual com a sua oposta. Então, essa daqui, ó, que eu estou passando um marcador, é paralela à da base, a que está aqui, ó, sobre o plano, né? Essa daqui é paralela à oposta que está aqui atrás. Essa daqui é paralela a essa que está aqui atrás. E assim vai, tá? Então essas são paralelas, cada qual com a sua oposta, tá? Cada face oposta aí do cubo representam faces paralelas, tá? E letra C, qual aresta é perpendicular? Ó, cada aresta é perpendicular a quantas faces? E aí nós temos que é perpendicular, pessoal, a 2 faces. Como assim? Olha só, essa reta aqui, por exemplo, onde eu vou passar aqui o marcador azul, veja bem, essa daqui, ó, ela é perpendicular, ela tem a formação do ângulo de 90 graus aqui e aqui. Então, ela é perpendicular a essa e essa, ou seja, a 2 faces. 18. Considere 3 retas R e ST, sabendo que R é paralela a S. Vamos desenhar de novo. Sabendo que R, ó, R é paralela a S. Vou tentar aqui desenhar bem certinho aqui, ó. Paralela a S. E aí o que acontece, pessoal? Mas R, cadê? Olha só, R é paralela a S. Porém, R não é paralela a T.
Então, vou desenhar ela aqui, ó. Não é paralela a T. Certo? Vou desenhar ela assim, ó, inclinada. Essa é a reta T. O que podemos dizer, pessoal, de S e T? De S, vou botar de vermelho agora, ó. E podemos dizer de S, ó, e T, se todas as três retas, pessoal, estão em um mesmo plano. O que vai acontecer? Elas serão concorrentes. Beleza? Se R e S são paralelas, mas T não é paralela a R, então, pessoal, T também não será paralela a S. Ou seja, se eu prolongar ela mais aqui, ó, vai chegar um momento que ela vai se cruzar com S, tá? Então elas são concorrentes. E aí, letra B. As três retas não estão em um mesmo plano, serão que reversas, né? Se as três retas não estão no mesmo plano, são reversas. 19, pessoal. Marcelo está pescando num lago de águas bem calmas. A água, né, mantém aí, não tem agitação. Então são águas calmas. Agora, sem nenhuma correnteza. A linha de pesca, né, de sua vara tem uma chumbada. A chumbada a gente sabe que é aquele parte lá do anzol que faz a linha descer, né, ficar aí mais no fundo. O que faz com que a isca fique embaixo d'água e a linha fique esticada. A gente percebe que a linha está bem esticada, ó, pessoal. Aí a pergunta, com base nisso, vocês vão responder, ó. A linha esticada é oblíqua ou perpendicular? Tá na cara, né, pessoal? A linha esticada forma um ângulo de 90 graus, ó, juntamente com o lago calmo, tá? Então, portanto, ela é, ó, perpendicular, certo? Agora a letra B. Se um peixe for fisgado e arrastar a linha, o que acontece com ela em relação ao lago? Já sabemos, né, pessoal? Se essa linha aqui ela vai fazer isso aqui, ó, aí não teremos mais um ângulo de 90 graus. Portanto, a linha formará o que? Oblíqua, né? Uma reta oblíqua, tá? A inclinação dessa linha aqui, ó, será de um ângulo diferente de 90 graus, então será oblíqua. Aí, pessoal, nós temos agora as questões 66 e 67, que são aí de ângulos complementares e suplementares, tá, pessoal? E nós vamos, já vimos, né, que um ângulo para ele ser complementar, a gente deu exemplos, né, na aula passada, ele tem que caracterizar aí como um ângulo de 90 graus, né? Ou seja, a soma das medidas desses ângulos, né, deverá dar 90 graus. E para eles ser suplementares, a soma desses ângulos deverá ser 180 graus. A gente viu sobre isso, tá? Na número 1, é para a gente observar bem aqui esse ângulo e responder ao que se pede. Para a gente dar aqui os três nomes possíveis ao ângulo apresentado. E a gente já viu aí, pessoal, que eu posso chamar, né, K com o chapéuzinho aqui em cima, o circunflexo. Posso pegar J, K e L com o chapéuzinho no K, porque a gente sabe que aqui é o vértice, né, do ângulo, tá certo? E eu posso também pegar de L, K até J e, claro, com o chapéuzinho em cima da letra K. Então, esses são os três nomes possíveis desse ângulo aí, tá, pessoal? Letra B. K com o chapéuzinho no J. Então, K, ângulo em J, L. É um nome apropriado para esse ângulo, pessoal? Claro que não, né? Porque a gente sabe que o vértice do ângulo não é J, e sim K. Então, ele colocou não. Como K, o vértice é K, ele deveria aparecer no centro do nome, ele aparece no meio, tá, pessoal? Então, o vértice sempre aparece no meio e com o chapéuzinho em cima, tá? Então, no caso, J não pode ser, porque a gente sabe que J aqui, ó, é lado. Tá? Aqui, ó, J é lado, beleza? 2. Junte-se a dois colegas para realizar essa atividade, mas a gente fez individual aí. Com base na figura a seguir, responda as seguintes perguntas. Letra A. AOB e BOC são ângulos adjacentes? E AOB
e AOD. Pessoal, nós já falamos sobre isso, né? O que são ângulos aí adjacentes? Uma das características aí do ângulo adjacente é ele possuir o mesmo vértice. A gente está vendo que todos aí têm um vértice, o mesmo vértice em comum, né? Que é aqui, ó, o vértice O. Porém, eles também vão ter um lado em comum, certo, pessoal? É o caso de A, O, B, olha só, A, O, B e B, O, C. Tem o mesmo vértice O e o lado em comum. O lado de A é BO. E o lado de C também é OB. Né, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Eles têm o mesmo vértice e um lado em comum, certo? Deixa eu apagar aqui. E o que acontece, ó? E agora AOB, vamos marcar aqui, ó, AOB e AOD, perguntando se são adjacentes. E qual é a resposta, pessoal? Veja bem, AOB e BOC são sim ângulos adjacentes, porque a gente viu que eles têm o mesmo vértice em comum e tem também um lado em comum, tá? Aí, mas AOB e AOD não, porque eles não têm vértice, né, e lado em comum. A gente pode perceber isso aqui, ó. Ele fala assim, AOB e nós temos AOD. Tá vendo, pessoal? A gente percebe que o D tem como lado aqui C, né? E o A tem como lado B. Então, cada um tem um lado diferente em comum, ó. Tem um lado diferente, ou seja, não é o mesmo lado em comum, certo? Então, o que acontece? Só por esse fato aí de você observar os lados, né? Você já vê que ele não se enquadra na classificação aí dos ângulos adjacentes, tá? E além disso, nós temos que os seus interiores se sobrepõem, porque quando são adjacentes não se sobrepõem, tá? Mas quando são adjacentes, perdão, né? Quando são adjacentes, eles não se sobrepõem, mas quando eles não são, né, adjacentes, eles se sobrepõem, tá? Contrariando a definição. Então, olha só, letra B, listem todos os ângulos adjacentes da figura. Quais são eles, pessoal? O AOB com o BOC, AOB e BOC. Aí nós temos que BOC, ó, e BOD. Cadê? Aqui, ó, BOC e COD, veja bem, BOC, COD vão ter o mesmo lado aqui, ó, que é CO em comum, e aqui ele cita COD e DOE, também com DO ou OD, né, com lado em comum, tá? Então são todos os ângulos